Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, nesse vídeo sobre yoga e psicologia, eu vou falar sobre o conceito de sublimação. E o que isso tem a ver com a nossa prática de yoga, ou se caso você está passando por um processo de análise, ou os dois ao mesmo tempo. E também isso tem muito a ver com a meditação. Qualquer prática que te faça olhar para dentro e ver o que está acontecendo ali. Bom, isso também tem muito a ver com o que eu falei no vídeo passado, sobre a gente transformar paixão em amor. E tem muito a ver com o que eu falei no primeiro vídeo, sobre como transformar o aprendizado com as dores e as dificuldades que aparecem na prática. Ou também, claro, na análise. Bom, então vamos lá. Qual é o conceito de sublimação? Basicamente, o que isso significa? Nós temos desejos. Todas as pessoas têm desejos. Isso está conectado com o que eu falei no vídeo passado, com a libido, com a pulsão de vida. Então, os desejos, eles vão surgir. E existem também desejos que estão ligados à pulsão de morte, que depois eu posso falar sobre isso melhor. A nossa mente é formada por três partes. A parte inconsciente, a parte subconsciente e a parte consciente. E tem outras três partes que se interligam entre essas três, que é o id, o ego e o superego. O id é completamente inconsciente, o ego é uma parte inconsciente e uma parte consciente, e o superego, idem. O superego e o ego, eles vão sendo desenvolvidos ao longo da vida, e quando a gente nasce, basicamente, segundo o Freud, a gente nasce com id, a gente nasce pulsão, a gente nasce com os impulsos que a gente quer satisfazer naquele momento. E isso, com o tempo, a gente vai aprendendo a conectar com o mundo fora da gente e vai aprendendo em como satisfazer os nossos desejos de uma forma que seja mais interessante pra gente e pra sociedade. E o superego, ele vai aparecer lá por volta dos 3 a 5 anos, junto com o complexo de Édipo, que eu posso depois fazer um vídeo só sobre isso, explicando pra vocês o que é. E o superego, ele vai ser o nosso julgador interior, o nosso juiz, ou a nossa polícia. Ele vai ser, mais fortemente, vai ser aquele que vai dizer não. O ego, ele vai tentar negociar entre essas duas partes, vamos dizer, entre você não pode ou eu quero satisfazer, e chegar num acordo de como eu posso satisfazer. Esse acordo de como eu posso satisfazer um desejo cru é a sublimação. O desejo cru seria o quê? Veja uma criança pequena, quando ela não consegue ter o que ela quer, ela faz uma birra. Você já deve ter visto a birra de uma criança pequena, com certeza. E você sabe que quando a gente cresce, não é mais legal ficar fazendo birra. E você imagina que você quer ter um carro novo, mas você vê que agora não é possível, você não vai se jogar no chão e começar a esmurrar, e gritar e chorar. Isso não vai resolver o seu problema e também vai causar transtorno para outras pessoas à sua volta. Ninguém imagina um adulto fazendo birra. Se bem que a gente sabe que pode acontecer nos níveis mais leves, então aí a gente vai sublimar a birra, vamos dizer. A gente vai fazer uma birra mais emocional, de repente, né? Aí cada um com a sua. Ou então, imagina, isso como vamos dizer, tem a raiva, porque eu não tive o que eu queria, e agora eu vou colocar ela pra fora do jeito mais cru que apareceu, fazendo a birra. Daí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo jeitos de colocar a raiva pra fora de um jeito que não seja tão absurdo e que possa ser até construtivo. Porém, muitas vezes também, ao invés de sublimar o desejo, a gente reprime simplesmente. E todo mundo sabe aqui, como eu já falei em outros vídeos, quando a gente coloca tudo pra dentro e fica engolindo aquela raiva, ela pode explodir como uma panela de pressão em um momento que você não está muito adequado para colocá-la para fora, e ela vai sair também de uma forma bem crua, sem nenhum filtro, né? Então é melhor a gente não deixar a panela de pressão explodir e começar a tomar conta dos nossos desejos e sublimá-los para colocar para fora de alguma forma. Isso pode acontecer não só com a raiva, mas também com outros desejos crus. Por exemplo, a criança que está com fome, ela quer comer naquela hora, ela chora, 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 a mãe dá o peito. Ela chora, 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 a mãe dá o peito. Daí faz parte do processo que ela consiga entender que
existe talvez um horário. Conforme ela vai crescendo, ganhando maturidade cognitiva, ela compreende que ela pode mamar a cada 3 horas. Mais tarde também existe até experimentos muito engraçados sobre isso, que é fofinhos, que eles pegam crianças pequenas e falam, olha, você quer comer um muffin agora ou você quer comer 3 muffins daqui 2 horas? Ou no fim do dia? As crianças menores, tipo 2 anos, elas vão falar agora, elas não sabem esse conceito de tipo, esperar até o fim do dia e comer 3, não, eu quero comer agora. Mas crianças um pouco mais velhas, elas vão falar, então eu vou esperar e vou comer 3 muffins mais tarde. Isso são coisas que fazem parte do nosso desenvolvimento cognitivo e que a gente vai aprendendo a postergar, por exemplo, o desejo, tipo a fome. Ou a vontade de comer um doce. Então, ao invés de você comer um doce agora, você pode comer 2 depois do almoço e depois que você comer tudo. Essas coisas, né? Que basicamente acontece com a criança sim, mas que a gente vai aprendendo assim. A poder aprender a esperar, a satisfazer os nossos desejos. Ou transformá-los. Porque às vezes, por exemplo, você quer comer um doce e aí você quer comer um chocolate, uma barra de chocolate enorme, e aí você para e pensa, talvez seja melhor eu comer um chocolate 70% e só 4 quadradinhos. Você tá satisfazendo o seu desejo, mas você não tá, tipo, te fazendo mal aquele desejo, certo? Isso também tem totalmente relação, e principalmente se a gente tá falando de psicanálise, com o impulso sexual, que a criança começa a descobrir que ela pode ter prazer nas suas partes íntimas, mais notadamente os meninos, mas também as meninas, é claro. Só que no caso das meninas é tão reprimido, é tão tabu, que a gente nem sabe muito bem como isso acontece. Quer dizer, hoje em dia a gente sabe, mas o Freud, por exemplo, foi aí que ele descobriu as histéricas, porque era uma repressão absurda do impulso sexual, que elas acabavam transformando em sintomas físicos. Então a mulher, por exemplo, ela não conseguia andar, ou ela não conseguia beber água, ou ela ficava sem comer, e ele foi percebendo que isso era um sintoma, porque ela estava reprimindo o impulso sexual dela na época vitoriana, né? Onde, claro, todas as mulheres se vestiam até aqui, não podia nem mostrar o tornozelo, e imagina quem dirá se masturbar, né? Bom, aí a repressão, você vê o que ela causa? Como eu falei aqui, repressão do impulso sexual, o que causa? Histeria, doença. Ou pode ser também uma somatização. E o que é a repressão da raiva? Pode gerar também, a gente vai vomitar a raiva e não vai resolver o problema. E repressão também da tristeza, vai deixar a gente tudo duro, tudo frio, a gente não entra mais em contato com os nossos sentimentos. Porque como a gente pode saber o que é felicidade se a gente não sabe o que é tristeza? A gente não pode viver num mundo onde tudo é felicidade. Senão, a gente não tá sendo feliz de verdade, a gente tá reprimindo a tristeza. E uma hora isso pode até virar, quem sabe, uma depressão. Eu não tô falando que toda depressão advém disso, mas também pode ser uma causa para a depressão, é que a tristeza foi tanto engolida e que uma hora é impossível lidar com aquilo. E outras coisas a gente pode também pensar, só que tudo funciona desse jeito. Você tem um impulso cru, ou você reprime e depois aquilo vai se voltar contra você, ou você vê que você tem aquilo e você aprende formas de colocar aquilo pra fora. Por exemplo, o impulso sexual, ele tá ligado com a criatividade, com a energia da criação. Não é só ir lá e fazer sexo. É também vontade de fazer coisas criativas, criar, colocar no mundo ideias, um arranjo, uma coisa bonita, tá muito ligado com essa energia. Então, você pode ter o impulso sexual, porém, não necessariamente você precisa transar. Você pode fazer outras coisas com o seu impulso sexual que sejam boas pra você e que também sejam boas para o mundo. Então, de que adianta você reprimir esse impulso se ele pode ser muito bom? Além de que transar também é muito bom e você pode ir lá e transar simplesmente e ser feliz. Se o caso for consentido, blá blá blá. A raiva é um impulso de motivação, ela é um fogo interno. Então, a raiva, se ela é reprimida, ela se volta contra. Mas se ela é sublimada, é uma energia de motivação. Então, você teve aquela ideia com a energia sexual de criar um negócio, mas você precisa dessa energia da raiva, por exemplo, desse fogo, pra poder ir lá e fazer o que você quer. Não adianta só você ficar aqui tendo a ideia. Você tem que ir lá e fazer. Você tem que colocar. Você tem que ser um pouco agressivo, vamos dizer.
pra fazer as coisas. Então aí a raiva sublimada, ela vira motivador pra gente fazer as coisas, pra gente ir atrás. E também pode ser motivador pra você resolver o problema que tá te deixando nervoso. Ir lá e conversar com a pessoa, ou ir lá e cortar a relação, ou ir lá e falar, vou resolver logo esse negócio, vai lá e resolve, pronto. Então, todos os impulsos podem ser, por exemplo, a tristeza também, você tá triste. A tristeza é uma conexão com uma coisa sublime, com, por exemplo, saudade, e até uma coisa bonita. Se você tá triste porque tá com saudade de uma pessoa, quer dizer que a sua relação com essa pessoa foi boa. E etc. Então, chorar é bom, sentir tristeza é bom. A gente tá entrando em contato com a nossa humanidade, com a nossa sensibilidade. E quem disse que não é muitos poetas que tiram as melhores poesias dos momentos onde eles estão os mais melancólicos, né? Você sabe muito bem disso. Eu também. Então, se a gente não conecta com isso, a gente só reprime, acaba sendo também, não produz nada. Na verdade, se você for ver bem, essa coisa de sublimar, aprender a sublimar os desejos, é entrar em contato com a nossa humanidade, com esses desejos mais crus e falar, o que eu vou fazer com isso? A nossa prática de yoga, a nossa prática de meditação e também a nossa análise, ela serve para ajudar a gente a conectar com esses sentimentos crus, saber que eles existem, sentir que eles estão ali e dar voz a eles de uma forma que seja boa pra mim e boa pro mundo. Utilizando, então, o ego. Então, fortalecer esse ego, fortalecer essa mente que está fazendo o contato entre o eu interno e o mundo externo. Deixando ela mais consciente do que inconsciente. E trazendo esses conteúdos inconscientes que estão não trabalhados, que estão confusos, que estão entrelaçados, que não tem conceito de tempo, que não tem muito conceito de nada, e começar a colocar nome nas coisas e falar, como eu posso colocar isso no mundo aqui fora, com essas pessoas, nessa situação, e que vai ser bom pra mim e pro mundo. Então a prática do yoga, basicamente o conceito de yoga é a cessação das flutuações da mente. Quando a gente consegue cessar as flutuações da mente, que são as distrações, principalmente do mundo externo, e tirar a nossa atenção do mundo externo, que é o conceito de pratyahara, que é você fechar os olhos, você levar a concentração para dentro. No caso, por exemplo, do Ashtanga, que é fazer o drishti, o foco ocular. O seu olhar vai começar a vir para dentro, os seus sentidos estão voltando para dentro. Então, você começa a fazer com que a sua mente comece a virar um espelho e se volte para dentro e comece a ver todas essas coisas que estão acontecendo aqui dentro. Como eu falei no vídeo passado, quando a gente faz projeção, muitas vezes o que acontece é que a gente coloca no outro os conteúdos que estão aqui. E a gente não vê que na verdade saiu daqui e foi pra lá. A gente sempre acha que tá lá. Então o outro tem que mudar, o outro tem que melhorar, o outro tem que... nananana. Mas quando a gente começa a olhar pra dentro, a gente pode também ver que o outro não é o outro sou eu. Eu que tô jogando nele tal e tal parte minha. Então você consegue olhar, parar de jogar pra fora e ver que você pode mudar, se você quiser. Se for alguma coisa que não está te agradando. E também, por exemplo, na prática do yoga, que eu vou falar, mas também na análise, você começa a cutucar, né? O analista, ele também te cutucar e você fala, puta merda, eu não queria falar sobre isso. Ou então, estamos lá praticando, fazendo uma torção bem torcidinha e de repente vem um negócio estranho e você tem que olhar para aquilo. Ou, muitas vezes, a gente tá fazendo uma hiperextensão, abrindo o peito e depois quando você volta, você começa a chorar, você nem sabe por quê. A prática, ela vai colocando a gente em diferentes posturas físicas para fazer se cutucar mesmo, para fazer sair aquilo que estava estagnado ali, que foi reprimido e agora está sendo aberto. E agora o que a gente faz com isso? Agora a gente está muito mais sábio, agora a gente vai sublimar, a gente não vai reprimir de novo. Agora a gente vai falar, nossa, essa sensação de raiva, que horror, o que eu vou fazer com ela? Aí a gente vai conseguindo, por causa da prática, o conexão com a respiração, esse olhar para dentro. E
por exemplo, na análise, por causa que você tem o apoio do seu analista naquele setting e tal, você pode olhar e falar, ai, o que eu vou fazer com essa raiva? Você pode ter uma explosão de raiva, você pode fazer uma catarse, você pode, não sei, como for que você sinta, mas precisa colocar pra fora, só que você sempre vai ter que levar em consideração se aquilo está agregando para você e para o mundo, ou se aquilo está piorando a situação. Então, você vai sublimar e colocar num lugar de ação e não reação, como eu também já falei num outro vídeo anteriormente. Bom, espero que o conceito tenha ficado claro de sublimação e que você tenha entendido como a sublimação tem a ver com a nossa prática de yoga, tem muita importância na nossa análise. E caso você tenha dúvidas ou queira saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários e aí a gente vai fazendo mais vídeos explicando sobre esse processo. Gratidão por ficar comigo até aqui. Não esquece de ajudar a crescer esse canal para que eu possa fazer com mais qualidade os vídeos, deixando seu comentário, curtindo o vídeo, se inscrevendo e compartilhando. Um beijo e até a próxima!